Hoje, o cidadão de bem está sujeito à pena de morte pelos criminosos, pela criminalidade, e realmente o senhor nos apontou uma série de passos que devemos fazer nessa correção de rumos, né? E em cima disso, tem outro tema bastante polêmico, essa pergunta elaborada pelo participante Wellington Vinícius Costa. Doutor Fernando Capês, a respeito da maioridade penal, qual a sua opinião e o que fazer para lidar com esse problema que atinge grande parte da nossa juventude? A questão da maioridade, a meu ver, eu enfrento como penalista. A imputabilidade, que é a capacidade de responder pelo crime, ela consiste na capacidade de conhecer o caráter criminoso do fato e de se orientar de acordo com este entendimento. Eu sou a favor da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Eu não concebo que o menor que tenha 16 anos não tenha a capacidade hoje de compreender o caráter criminoso do fato. Mas, novamente, dentro de portanto, sou a favor, mas dentro de um plano estratégico de discussão, eu anteciparia a esta discussão, que demanda um debate constitucional, se seria a cláusula pétrea ou não, precisaríamos de uma nova Constituição ou não, de um plebiscito ou não. Eu modificaria para que o menor, atingindo os 21 anos, em crimes hediondos, em crimes em que fique demonstrada a sua temibilidade, ele possa permanecer por mais 10 anos, no máximo, dentro do sistema em que o acolhe. Eu acredito que essa seria uma discussão intermediária, ou seja, crimes graves praticados, ele entra na Fundação Casa, fica num sistema recluso e, atingindo aos 21 anos, ele não é liberado para a sociedade. Hoje, por exemplo, Champinha já deveria ter sido liberado. Quem é Champinha? Era um menor à época que sequestrou, estuprou e matou com requintes de crueldade uma adolescente e o seu namorado. E ele é um sujeito que não tem a menor condição de retornar à sociedade. E não há nenhum instrumento criminal ou da legislação penal que o mantenha preso. Ele está em razão de uma incapacidade civil que foi interpretada e o mantém. Uma manobra jurisprudencial. Então, eu sou a favor, sim, de que a gente reveja a questão do tratamento da criminalidade praticada pelos menores de 18 anos. Você tem, por exemplo, problema prático, eu conheço bem. Violência em campos de futebol, pessoal do segundo de choque. Qual o grande problema que a gente tem? Muitos menores estão com arma de fogo, com posse de drogas, com arma branca, a polícia militar pega e não tem o que fazer. Então é necessário que a gente também se prepare, se estruture sem demagogia para a discussão desse tema. Esses temas têm que ser discutidos fora do ambiente emocional. Eles têm que ser analisados por profissionais sob um prisma técnico e absolutamente lógico, racional. Hoje, da maneira como nós estamos enfrentando a criminalidade praticada pelo menor de 18 anos, o fato é que o sistema não está protegendo adequadamente a sociedade. Muito bem, e assim, pela mesma quantidade de votos que o senhor teve, tem uma infinidade de perguntas, mas nós vamos ficar com essa última pergunta e todas as demais que os senhores e senhoras fizeram, passaremos ao nosso querido deputado para que oportunamente as respondem e enviem pelos endereços aqui indicados. E como o senhor já entrou nesse tema da redução da maioridade penal, e também falou da questão, a importância da educação, e principalmente para a criança, a Mônica Marques dos Santos, ela vem questionar sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que ele costuma ser apontado como responsável pela manutenção e aumento de atividades ilícitas praticadas por adolescentes. E essa sensação de impunidade fomenta sentimentos negativos e violência, além de pedidos de maior rigor e até mesmo da redução da idade penal, como o senhor acabou de abordar.
E ela pergunta: como podemos articular uma melhor compreensão dos comandos do ECA e fomentar a busca por adequação nas políticas públicas? Olha, uma excelente pergunta. Vou ser bem sincero no que eu vou falar para vocês. Não adianta a gente ficar culpando lei ou querendo fazer lei e achar que jogando tinta no papel nós vamos resolver o problema. Nós necessitamos de uma reestruturação profunda na nossa sociedade. Nós precisamos de uma revisão de valores. Nós temos hoje um país rico, mas infelizmente ainda não desenvolvido, um altíssimo índice de corrupção. O que me assusta é que eu, quando eu trabalhei na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, nós reprimíamos desvios de dezenas de milhões. Eu estou vendo desvios de bilhões. São bilhões. Convenhamos, o sujeito se propõe a devolver numa delação premiada 100 milhões de dólares. Ele desviou 10 vezes esse valor. Ele está salvando 90% do seu patrimônio ilícito, desviado. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma revisão administrativa nesse país global de como nós estamos tratando o dinheiro público, com que falta de respeito que nós tratamos o dinheiro público. Dinheiro que deveria estar sendo alocado corretamente, sobretudo para áreas sociais, e está sendo perdido no ralo da corrupção. Não é só corrupção. O mal do país é também incompetência, falta de preparo, falta de criatividade, falta de conhecimento para gerir as situações que dizem respeito ao interesse público. E não é apenas corrupção e incompetência, é falta de comprometimento, falta de vontade de trabalhar, de fazer, de enfrentar os problemas, que a gente empurra com a barriga, sabe-se lá para onde e para quando. Essas questões estão criando um profundo lapso de investimento nestas áreas. O ECA, a meu ver, ele precisaria ser adaptado à realidade brasileira, sim. Ele precisaria ter uma discussão novamente, não ideológica, não sentimental, discussão técnica, pausada, racional e ampla, com ampla participação da sociedade, para que todos possam ter oportunidade de expressar o seu ponto de vista. Ele precisa de modificações, sim. Mas não podemos, se nós tivermos crianças na rua, crianças sem preparação profissional, sem preparação educacional, se nós tivermos todas as dificuldades que nós temos, policiais que são mortos atuam como heróis, mas muitas vezes ali à mercê dos criminosos, são seres humanos como nós, tem preparo, mas tem tanto medo como qualquer outra pessoa. Se nós não enfrentarmos essas situações, a meu ver, eu me reporto à minha primeira fala. Esse é o ponto básico e mais importante. Se não, é evidente que eu acho que precisam ser feitas modificações. Eu mesmo já propus uma modificação no ECA, período de permanência do menor após a maioridade, mas somente modificações da legislação desacompanhadas de uma profunda mudança estrutural, elas não surtirão os efeitos. E como é que se faz uma mudança estrutural? Com iniciativas como essa, trazendo especialistas, trazendo vocês. O que está acontecendo? Vocês estão refletindo sobre tudo que está sendo falado. Vocês não são obrigados a aceitar a opinião de cada uma das pessoas que estão dizendo aqui. É até bom que meditem sobre elas, que discordem, que concordem, que raciocinem, que pensem, que venham a se interessar e a efetuar novas propostas. Esse seminário aqui, esse ciclo, tem que ser mais frequente ainda. Só tem um defeito, devia ser mensal.
devia ser uma vez por mês, feito um ciclo como esse, e trazer cada vez mais autoridades para se pronunciar. Então eu falei sobre isso. Então traz alguém que está na esfera de decisão do que eu acabei de dizer. Por que isso não é feito? Traz aqui, vamos debater, vamos discutir. É trazer alguma autoridade federal, traz aqui, vamos conversar. Vamos discutir, a gente não perde nada em trocar ideias, em conversar. O importante é que após o debate, e a Polícia Militar é muito organizada com relação a isso, tudo que a PM faz é bem feito. Vocês têm uma mania de fazer as coisas super organizadas com conteúdo. Então, que desse debate saiam teses, saiam propostas concretas, que fiquem, que se transformem num livro, como são as teses do CAES, tantas que eu examinei, viram obras maravilhosas depois. Vai virar... Debatedores farão artigos, nós vamos juntar... ótimo. Serão publicados. Perfeito. Obrigado. Então nós temos muito a agradecer a essas reflexões, essa análise trazida pelo Dr. Cabeça, que mostra que realmente nós temos uma crise na educação, crise na segurança, crise no sistema penitenciário, na legislação, instituição família, e que realmente cada um aqui deixou outros afazeres, até lazer, preocupados em realmente dar o seu quinhão na construção dessa sociedade mais justa, mais humanizada, melhor para todos nós. Então, doutor Capês, nós gostaríamos muito de agradecer e marcar essa sua brilhante participação, convidando, vamos passar para o nosso mestre de cerimônia, Major Cumiano, para anunciar os nossos agradecimentos ao nosso palestrante e deputado estadual, Fernando Cabeças. E agradecimento também pela contribuição, nobre deputado, na construção de uma polícia futurista e focada na excelência da prestação do seu serviço. Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por Vossa Excelência e pela participação neste importante evento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu peço para que a Soldado Paiva faça a entrega de um mimo que representa o nosso mais sincero e profundo agradecimento pela sua importante colaboração. Para a realização da segunda palestra, nós temos a professora doutora Maria de Lourdes Colacic Silva Leme, para anteceder as suas considerações, a palestra da senhora doutora professora Maria de Lourdes Colacic da Silva Leme, com o tema Direitos Humanos e a Segurança Pública. O que a sociedade espera da polícia? Depois das considerações do nosso deputado, a professora já estava adiantando que faria uma complementação do tema, porque o deputado realmente ele passou por muitas vertentes que envolvem o tema desse ciclo de debates, dado o próprio currículo que foi falado, com a experiência da parte acadêmica e também a iniciativa do que a senhora tem feito nesse projeto. Nós agora abrimos espaço para as suas considerações, para a sua palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a participação, mesmo militar, a participação desse trabalho, que eu acho de extrema importância, para tanto cumprimentando o coronel Pereira José Maurício Vaz
superior soldados, a quem cumprimento os membros da mesa. Queria que o Capês estivesse aqui também, para brigar um pouquinho com ele, não é? E como cumprimento também todos os membros da Corporação da Polícia Militar aqui presentes, e aos senhores, meu eterno respeito e agradecimento. Meus queridos alunos, vocês vão ouvir mais uma vez aqui aquilo que ouvem em sala de aula. A sociedade tem sede de polícia. Hoje nós precisamos de polícia. Nós temos sede de segurança pública, sede de educação. E eu falo sempre o seguinte: o Estado tem compromissos sociais que ele não dá conta. A responsabilidade fica toda nas mãos da polícia, que não tem condições nem aparato para fazer tudo o que é preciso fazer. E por isso que eu digo, são abnegados seres humanos que se dispõem a fazer uma série de coisas. Eu ia falar para o Capês que tudo o que ele falou, ele poderia levar como ideia aos seus pares, não é? Para que eles tomassem providências de criar legislação que efetivamente fosse eficiente e que desse à sociedade esse respeito que a sociedade merece. É óbvio que, melhorando a educação, tudo melhora no país. Um cidadão que entra numa escola, ele sempre sai melhor do que entrou. Muito melhor. Ele sempre aprende alguma coisa. E é exatamente esse exatamente o nosso trabalho aqui na universidade. O cidadão entra e nós tentamos fazê-lo melhor do que entrou. Isso é muito importante para nós, mas não basta. Não basta, o Estado precisa ser mais eficiente. Ele não é. A máquina não funciona. Precisa funcionar. Não adianta as pessoas colocarem na sociedade o seguinte: nós prendemos, a polícia prende, o juiz solta, a polícia prende. Não é essa a verdade. A verdade é que o operador do direito, chamado juiz, chamado Estado, que julga, o magistrado, ele segue a legislação, ele só cumpre aquilo, ele aplica a lei. Ele não é o culpado. O juiz não libera, ele cumpre a lei. E se na lei contiver os preceitos para libertar o preso, vai ser libertado. Eu quero fazer uma pergunta: que Estado é esse que não ressocializa seres humanos? Que não consegue transformar um analfabeto num alfabetizado? As escolas não ensinam. Nós fingimos aqui, nas escolas que ensinamos. E depois pegamos seres humanos na universidade e precisamos recuperá-los de tal sorte que nós, às vezes, achamos que fazemos milagres. Mas a polícia também faz milagres. Muitos milagres. Há tanto dinheiro que, como o nosso deputado falou, sai pelo ralo, mas não entra nas organizações que era preciso entrar. Por que o policial ganha tão pouco? E por que há tanta corrupção nesse país? Eu sempre digo na sala de aula que o Brasil é um país riquíssimo, que todo mundo furta, rouba e vai estar tudo certo, não é? Me lembro muito dos questionamentos de Rui Barbosa, né? De tanto ver prosperar as unidades, eu chego a sentir vergonha de ser honesto. Às vezes, há momentos que eu tenho vergonha de ser honesto. Porque parece que eu falo e eu não sou ouvida. Que Estado é esse? Me expliquem isso. Falamos aqui de direitos humanos, que aplicação. Temos até na grade horária da universidade, no curso de Direito, uma disciplina denominada Direitos Humanos. Que direitos humanos são esses? Como é que nós aplicamos políticas públicas? Nós precisamos de uma força. E a força é o Estado que traz. São os nossos políticos, nossos representantes que precisam dar condições para que a sociedade caminhe. Certa feita, estava até contando isso hoje pela manhã, assumi a responsabilidade de dar emprego na Santa Casa de Mogi, que eu fui advogada, a um ex-detento. Fui largamente criticado. Esse senhor nunca me deu o mínimo problema. E eu o ameaçava, não é, com aquela característica muito própria que eu tenho. Né? Olha aqui, se você furar alguma coisa aqui, eu vou ser despedida. Mas eu arrebento você. E ele, não, a senhora não vai se arrepender. Ele chegou a se aposentar.
Todo ano no Natal ele me trazia um panetone de presente, porque disse que eu havia dado uma oportunidade a ele quando tantas pessoas fechavam as portas. É isso que o Estado deve fazer, mas tem que promover. Esse curso de culinária para as detentas, reclusas, não sei, para as presas, é de extrema importância. Vamos fazer a cabeça desse pessoal funcionar, mas funcionar para o bem e não para a criminalidade. Cabeça vazia, oficina do diabo. Se eu não tenho nada a fazer, eu vou pensar em delinquir novamente. E mesmo que eu saia do sistema prisional, eu preciso voltar porque lá é o meu lugar. Não é isso que nós queremos. A sociedade clama por justiça, a sociedade clama por algo melhor. É isso que nós estamos fazendo aqui. E eu não estou fazendo palestra, nem é a minha área, mas eu queria falar. Gente, nós precisamos falar com os nossos pais, conversar com o porteiro do nosso edifício, com os nossos empregados, com os nossos colegas, com todas as pessoas que cruzam no nosso dia a dia, para tentar ver de que maneira que a gente pode fazer algo melhor. Por isso que eu disse que eu tenho muito respeito pela Polícia Militar. Mas não é porque eles estão aqui hoje fazendo esse evento. O policial precisa sempre ser respeitado. Quando eu era pequena e eu ia até o colégio a pé, era possível naquela época irmos ao colégio a pé. Hoje os pais deixam os filhos na porta da escola. Naquela época eu ia ao colégio a pé e meu pai dizia assim: qualquer problema que você tenha, fique perto de um policial. Ele vai te proteger. Foi assim que eu cresci. E hoje às vezes eu vejo alguma coisa que eu não gosto de ouvir, mas que eu ainda acredito na corporação, eu acredito na polícia. É claro que em qualquer setor há pessoas boas e há más pessoas. Na minha área também existe isso. Advogados que se locuplegam da profissão de maneira ilícita. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos que realmente a polícia do futuro esteja presente, antevendo tudo o que vai acontecer e preparando a sociedade para tudo isso. É isso que nós precisamos. Disse o Dr. Capês da prevenção e antecipação repressiva. Concordo com ele plenamente. Só quero que ele leve isso para os pais. Ele fala numa revisão da legislação. Também concordo com a revisão da legislação. Isso precisa acontecer. Nós precisamos, desde o ensino fundamental, criar pessoas sérias. Eu dava aula na Universidade de São Marcos, era coordenadora do cartório modelo. Certa feita, fui fazer com os alunos um trabalho na favela, que hoje não se fala mais favela, se fala comunidade. Eu fui até a comunidade. E o presidente da comunidade, da Associação de Bairros de Heliópolis, falou para mim: a senhora precisa ir de uniforme, porque senão, quando a senhora entra na comunidade, a senhora pode ser surpreendida. A universidade pagou camisetas e fomos trabalhar na favela. Conversando com as crianças da comunidade, eles diziam assim: o que você faz? Você estuda? Não. Nós temos um grupo de psicologia. Sempre eu gosto de trabalhar com grupo de psicologia, porque eu acho que o direito e a psicologia são ciências comportamentais e dá para fazer muita coisa boa. Hoje eu faço isso com os meus alunos também. Nós vamos a comunidades e atendemos os carentes aos sábados à tarde. Por incrível que pareça, há muitas pessoas que vão sábado à tarde trabalhar conosco aqui, elevando a universidade, o seu conhecimento e também dando um pouco de carinho a quem precisa dele. Estava eu conversando com uma criança e perguntamos à criança assim: você estuda? Em que série você está? Não, eu não estudo. O que você faz? Eu vendo droga. Como vende droga? Eu vendo droga. É o seguinte: a minha mãe não ganha fazendo faxina um salário mínimo por mês. Ele falava, menino de 10 anos de idade, trabalho de segunda a domingo e eu ganho 3 vezes mais do que a minha mãe. Como eu tenho 7, 8 irmãos, a minha mãe fica em casa cuidando dos meus irmãos e eu alimento todo mundo. Hoje eu tenho roupa, eu tenho tênis, eu tenho comida boa e eu não vou estudar. Eu disse: você sabe que você pode morrer nesse mundo? Você já imaginou o que pode acontecer com você? Ele disse: sei, eu vou morrer cedo, mas eu preciso disso, eu preciso ajudar minha mãe, meu pai não quer saber de nós.
E eu penso, essa criatura podia ser meu filho. Pensei um dia, podia ser meu filho. O que o Estado faz? Como é que o Estado vai agir? Existe um poder paralelo à polícia, existe um poder paralelo ao Estado. Como é que nós vamos trabalhar? Eu digo o seguinte, senhores da Polícia Militar, há tanto a se fazer, há tanta boa vontade. Isso aqui não é perda de tempo, isso aqui nós estamos ganhando tempo. Quantas pessoas vão embora e vão pensar naquilo que foi dito, que o doutor Capês falou, que eu falei, que outros falaram. O que é que nós podemos fazer? Mas se nós sentarmos e não levantarmos a mão e não tentarmos alguma coisa, o mundo vai piorar. A gente tem que fazer alguma coisa. Nem que seja conversando, nem que seja tentando dizer, olha meu filho, esse mundo não é o mundo que você precisa. O seu mundo tem que ser outro, tem que ser mais colorido. Você está entrando no mundo do crime. Será que é por aí? Será que não dá para recuperar esse cidadão? Domingo passado eu fui à delegacia. Um médico teve um talonário de receita clonado, falsificado, enfim, eu não sou criminalista, e de repente falamos, tem que ir para a delegacia. Fomos até a delegacia, registrar a ocorrência e vi os garotos entrando na delegacia com drogas, meninos de 20 anos. E eu pensei, eu fiquei com muita... Meu coração ficou ruim aquele dia. Eu pensei, novamente, podia ser meu filho. Como é que eu recuperaria o meu filho? E o médico que estava comigo falou assim, para com isso, nunca você vai recuperar. Isso é caso perdido. Será que a humanidade é caso perdido? Por que a gente está discutindo direitos humanos aqui? Será que é caso perdido? Por que o Ministério da Educação sugere que essa disciplina entre no currículo do curso de Direito? Porque alguma razão haverá de ter. Vamos ser mais humanos, sim. Nós precisamos disso. Nós precisamos acreditar que o mundo ainda pode ser melhor. Muito melhor do que essa porcaria que nós vemos aí. Muito melhor do que tudo o que nós imaginamos. Outra coisa que o doutor Capês fala é da estrutura menos burocratizada, que eu concordo perfeitamente. Eu sou uma pessoa extremamente prática, eu odeio burocratização. Mas vivo nela. E preciso seguir à risca tudo aquilo que a minha profissão de advogado me impõe. Mecanismos eficazes, ele fala. Nós precisamos de agilidade para que a sociedade veja a solução do problema e não vamos empurrar e de repente, sei lá, daqui a quantos anos a coisa acontece ou não. Não sei. Certa feita um cidadão foi condenado a 10 anos de prisão. E ele falou para o juiz, né? Olha, eu me liberta que em 10 anos eu faço o burro falar. E o amigo dele disse, você é louco, você não vai, daqui 10 anos o burro não vai falar. E você vai preso. Então já fica preso 10 anos e tudo bem. Ele disse assim, mas daqui 10 anos, ou o burro morreu, ou eu morri, ou o promotor morreu, o juiz morreu. É uma brincadeira que reflete a verdade do Brasil. Nós empurramos para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje. Felizmente, esse ciclo de debates mostra uma realidade bem diferente daquela que nós precisamos, daquela que nós vivenciamos. E eu acredito que a gente sempre pode melhorar. Ressocialização do preso. Que Estado, eu dizia no começo, é esse que não alfabetiza um analfabeto, que não ressocializa o preso? Para que serve o sistema prisional? Acúmulo de pessoas? Depósito de gente? Não é isso. Para que serve o sistema prisional? Será que não haveria possibilidade de repensar de uma outra forma? Há pessoas que a gente, algumas pessoas falando que a gente coloca essa situação, faz essa colocação, dizem assim, olha, eles não tem jeito não, viu? Isso aqui já nasceu torto, vai morrer torto, não vai ter jeito. O final dele é debaixo da terra. Mas será que é? Será que não dá para melhorar? E um ponto aqui que eu fico muito brava é a remuneração dos policiais. Eu não aceito que o policial ganhe. Eu não sei, não quero saber, mas eu sei que é pouco.
muito bom. Todos nós saímos das nossas casas com a certeza, né, com a desconfiança de que talvez não voltemos vivos. Os policiais saem todos os dias das suas casas com essa dupla certeza, porque eles não sabem. Eu tenho um tio que faleceu e era coronel do Exército. Ele falava assim: não dá para você imaginar o que passa na cabeça da gente. E eu acredito nisso. E eu queria, nesse momento, dizer que, se depender da nossa vontade e se depender daquilo que nós passamos aos nossos alunos, no sentido de que o mundo deve ser melhor, de que as pessoas precisam se humanizar mais, a falência começa na família e ela continua na escola e depois ela se prolonga numa sociedade. É isso que nós queremos. Fica aqui a minha modesta colaboração, contribuição para esse trabalho magnífico e o que o Dr. Capês falou, de muita organização da Polícia Militar, e nós estamos sempre à disposição para aquilo que se fizer necessário, com as portas da Universidade de Mogi das Cruzes abertas para trabalhos dessa natureza que só engrandece o nosso alunado, a própria corporação e a nossa sociedade como um todo. Muito obrigada a todos. Foram as importantes considerações feitas pela professora doutora Maria de Lourdes Coracique da Silva Leme.